aqui para minha família, porque daí quando eu compartilho para a família, espalhou, né? Legal. Hoje a gente vai começar dando bom dia, na verdade, porque a nossa convidada está lá na Austrália. Cláudio, recebe a nossa convidada dessa semana. Então, Ananda, seja bem-vinda a esse espaço virtual que nós chamamos de roda de chimarrão, né? É bem a filosofia de sentar com amigos, beber um chimarrão e ter uma boa conversa. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Foi tudo muito rápido, né, Elzelito? Veio assim e... Conta pra gente, para quem está assistindo a gente agora, quem é a Ananda? Como é que você chegou aqui, né? Como é que é a tua história? Então, eu sou de Santana do Livramento, sul do Brasil. De lá a gente se mudou, minha família se mudou para Caxias, morei em Bento, Caxias, então meu sotaque é bem misturado, assim, livramento italiano, gosto de pasta, nhoque, tudo assim, misturado. De lá, eu comecei a pensar universidade, o que eu vou fazer. Em Caxias tem muito, assim, educação física, administração, medicina. E aí eu queria trabalhar com bicho, pensei em veterinária e me veio cenologia na cabeça. Na época foi SISU, fiz o SISU, fiz ENEM, fiz SISU, já não tinha mais vestibular, então participei do processo seletivo. Fui selecionada, acho que não estava esperando, não tinha noção da concorrência do curso também, quando eu vi, entrei. E aí, eu sou da turma de 011, então entrei na FURG em 011. Terminei minha graduação em 2015, 2016. Dali comecei a pensar em mestrado, acabei passando no mestrado da aquicultura. A aquicultura sempre foi uma coisa que atraiu minha atenção, acho que muito pelo fato de não te prender na costa. Eu tenho a opção de, se eu quiser, implementar alguma coisa inland, né, dentro do território, dentro do continente, eu tenho essa possibilidade, limitações, mas tem como. Então, acho que eu gosto dessa ideia de não me prender num lugar especificamente. Assim. Então, acabei entrando no mestrado em aquicultura. Meu orientador foi o professor César Costa, foi um orientador super bom. E trabalhei junto com o Gilberto Filman também, então foi assim, um aprendizado super grande. 2 professores que têm muito conhecimento, também são da FURG, têm a metodologia, conhecem todo, né, o processo, a história da FURG, a importância das áreas que tu precisa aprender. Então, terminei meu mestrado final de 2018, e aí vim para a Austrália com meu marido, casei no final de 2018 também, meu marido também é filhotinho da FURG, aí ele fez aquicultura também, a gente acabou seguindo a mesma trilha, assim. Aí ele veio para cá com um emprego, acabei vindo junto, e aí daqui para... Fazem 3 anos e meio, acredito, que a gente está aqui já, parei de contar o tempo, mais ou menos isso. Como foi chegar na Austrália, né? Deixa eu só contar uma coisa para a Nanda, eu também sou de Santana do Livramento. Mentira! Não sabia. Ela falou, eu lembrei disso. Que legal. Tu morou muito tempo lá ou não? Bom, eu nasci lá e morei até os 21, 22 anos, depois eu vim para Rio Grande e aí fiquei aqui, né? Sou Santano Rio Grandino, né? Que legal. E como foi chegar na Austrália e buscar trabalho, buscar uma colocação no mundo do trabalho? Então, foi um desafio. O meu inglês, eu acho que era intermediário para bom. Eu precisava desenvolver um pouco mais a minha fluência, a minha fala. Mas como no mestrado é muito incentivado a leitura de artigos, sabe, esse tipo de coisa em inglês, acho que eu melhorei muito meu inglês no mestrado, mas meu inglês era aquele inglês científico. Então, quando eu precisava conversar com alguma pessoa, falar uma palavra mais coloquial, mais comum, assim, eu usava uma palavra assim super científica ou super... Eu acho que esse foi o meu maior desafio assim no inglês, tentar entender e conversar com as pessoas no inglês comum, ao invés de usar um inglês assim, implementado, assim, ou incrementado, né? E o sotaque australiano também é bem diferente, né? Nossa, então, foi complicadinho.
E eles não fazem muito esforço para... Eles têm orgulho do sotaque deles, né? Então, eles não fazem muito esforço para falar um inglês claro, assim, né? Mas é bonito, eu acho bonito. Eu acho bonito também, eu acho. Mas e aí? Aí pegou o currículo, melhorou o inglês, e aí... Foi. Aí eu comecei... Como eu jogo futebol, eu tentei com futebol, tentei com... aí trabalhei numa lancheria aqui, eu morava numa cidade que é uns 45 quilômetros daqui, trabalhei numa cafeteria, trabalhei acho que por 1 ano lá, e isso foi super bom para melhorar meu inglês. Aí tá, melhorei o inglês, me senti confiante, tá, agora eu vou começar a tentar investir e ir para a área que é o que eu sei fazer, né, que eu tenho confiança de fazer. Aí, meu marido, o Gabriel, ele trabalha nessa empresa que eu estou trabalhando agora, é uma empresa grande, tem empresas irmãs dentro dessa empresa, e aí ele trabalha na Hatchery, no berçário de camarão. Não é muito a minha área, eu pensei, tá, eu posso trabalhar, mas não é muito o que eu gostaria de fazer. Acabou abrindo uma empresa enorme aqui perto também, perto, digo aqui, é tudo 30, 40. Por exemplo, eu trabalho a 85 quilômetros da minha casa, então eu dirijo 1h15 todo dia. Então, perto é uma questão de referência, assim, né? Então, tipo, eu tenho como referência Caxias-Porto Alegre, mais ou menos essa é a distância que eu faço todo dia, não para chegar, mas ir de volta, né, para o trabalho. Enfim, aí eu não queria trabalhar na empresa do meu marido naquele momento, que eles estavam oferecendo não era exatamente o que eu queria, e então abri uma empresa gigante a uns 30, 40 quilômetros ao sul da cidade que a gente morava no momento, e aí eu pensei, vou tentar lá, mas o problema é que era a concorrência da empresa do meu marido, eles não gostaram muito, eu adorei. Causar discórdia um pouquinho, né? Então rola uma competição dentro de casa. Rolou um pouquinho, Segredos profissionais, né? Mas era divertido. A gente teve que assinar contrato de confidencialidade, tudo certinho, assim. Tiveram que fazer um anexo na certidão de casamento, dizendo lá que... Não pode ter briga por causa do trabalho. Mas e aí, como é que é trabalhar com macroalgas? Eu acho que é uma pergunta também que as pessoas às vezes têm, né? Como é que é isso? Como é que é o organismo? Como é que é cultivar esse organismo? Sim, então, fui trabalhar nessa empresa, voltei, acabei trabalhando com qualidade da água, agregou muito para o meu conhecimento. Fui trabalhar com macroalga, depois o chefe do meu marido que trouxe ele para trabalhar nessa empresa aqui na Austrália, foi lá, me puxou e falou, eu tenho um projeto de biorremediação, esse lugar que eu trabalho, eles trabalhavam com astaxantina antes, e aí eles mudaram para macroalga, e eles não tinham conhecimento de como... Eles tinham conhecimento técnico, mas não... porque o líder técnico que trabalha lá, ele é um doutorando, ele tem muito conhecimento na área acadêmica, e aí na hora de transferir para grande escala, complica um pouquinho, porque não é exatamente aplicável todo o conhecimento que a gente tem na academia, infelizmente, né? Então, eles me trouxeram trabalhar com macroalga, e aí macroalga é uma alga grande, né? Macroalga, e é como se fosse uma planta, ela depende da morfologia da alga, ela tem alguns requerimentos biológicos diferentes em termos de nutrição, em termos de qualidade de água, de recirculação de água. Essa alga que a gente trabalha é chamada alface marinha, Sea lettuce, que eles chamam, é ulva, a espécie. Inclusive, eu conversei com o César esses dias, eles estão com uva ali na EMA, eles estão começando um cultivo, acho que é uva lactuta, se eu não me engano, uma outra espécie de uva. Então, essa espécie que eu trabalho, ela tem ela se espalha globalmente, assim, que é uma palavra, esqueci a palavra em português. e tem essa alga é super fácil de trabalhar, a partir do momento que tu entende, porque eu acho que para mim
ter estudado na FURG e ter feito oceanologia, que tem sempre uma visão holística em qualquer coisa que tu vai trabalhar. Não tem como a gente, depois de ter desenvolvido essa mentalidade, tu vê uma coisinha e tu enxerga tudo na volta, assim. Para mim isso é super importante. Análise de dado, análise de qualidade da água, uma coisa que não se fazia antes, que eu comecei a implementar e melhorou muito a produção. Eu quero explorar essa parte da conversa aí. Eu acho que aqui tem muita coisa que a gente pode brincar, né? Essa coisa da visão holística e interdisciplinar da oceanografia e o que tu disseste antes, de que o que a gente vê na academia nem sempre aplica. A gente às vezes brinca assim, na prática a teoria é outra, né? Então, como é que foi essa experiência? Me conta com mais detalhes como é que foi essa experiência, né? Como é que foi? Foi difícil, por exemplo, convencer os caras que tinham que fazer algumas coisas como a análise de qualidade de água? Como é que foi isso? Então é um desafio ainda. Eu tive principalmente esse desafio antes na outra empresa que eu trabalhava. Eu trabalhava só com qualidade da água antes, para camarão, para cultivo de camarão, e eu fazia muito análise de dado, variação de pH, interrelação, a correlação entre pH e oxigênio, bloom de alga, por que isso influencia o pH. E para eles, como a cultura da fazenda de camarão aqui na Austrália, ela é muito rústica, rudimentar, eu acredito. Então, eles fazem há anos, mas, por exemplo, eles ainda vão no oceano e trazem os reprodutores. Não tem aquele sistema fechado que nem tem com Vanameia aí no Brasil, que se produz o reprodutor e tu fecha o teu ciclo, não precisa ir na natureza pegar. Então, esse tipo de mentalidade, assim, eles têm ainda. Acho que é uma das limitações da empresa, da indústria aquicultura de camarão aqui. Então, qualquer coisa nova que tu traz, eu tenho uma planilha, eu vou fazer uma análise de dados, eu vou tentar entender e prever as coisas e ao invés de remediar, acho que era isso que eu tentava fazer. Eu conseguia prever que ia ter um crash de oxigênio 3 dias antes disso acontecer, e isso não existia na empresa, na indústria. Os caras não entendem como é que eu conseguia prever, e era só análise de dados e ver uma tendência que não é nada de outro mundo, assim, que nem eles falam, não é rocket science, não é ciência de foguete, né? Não é nada demais. E tem muito essa resistência deles. Então, por eu morar num setor rural, eu não sei dizer, eu não consigo generalizar e dizer se a Austrália inteira acaba tendo essa mentalidade ou se é só essa regiãozinha que eu moro aqui. Mas eu tive essa dificuldade de mostrar que não é nada demais, assim. Eu tenho minha bagagem científica, isso me ajuda a tentar traduzir o que está acontecendo no campo com palavras talvez um pouco mais técnicas, mas não necessariamente o técnico é científico. Acho que essa é a minha dificuldade de explicar para eles. Não é científico, eu não estou fazendo ciência, eu estou aplicando talvez uma técnica, uma metodologia um pouquinho científica para traduzir um dado e tentar melhorar a produção, né? Então, tem essa dificuldade ainda de eu conseguir mostrar para eles que não é nada, não estou inventando moda, não é nada demais, assim, né? Ananda, eu trabalhei na refinaria e tinha um tratamento de água lá e eles utilizavam plantas aquáticas, né, as macrófitas. E eu cuidava dos cercados lá e tentava, né, fazer o manejo disso, né? E a dificuldade que eu tinha no meio de um monte de engenheiros era explicar que as coisas, elas são processos que ocorrem, né? Eles queriam que eu apertasse um botão e solucionasse os problemas daquele cultivo e dos problemas daquela água que tinha, sei lá, contaminantes, tinha de tudo, né? Então, a dificuldade que eu tinha era também de mostrar essa parte que é técnico-científica, mas que existem processos na natureza que se encarregam de fazer isso, né? E que as coisas não são da noite para o dia, né? É um pouco difícil, né? Exatamente isso, não vai acontecer da hora para outra, assim, e essa é uma dificuldade, assim, até eu provar que o que eu estou fazendo dá certo, exige paciência de quem está passando por esse processo, nem sempre eles têm essa paciência, né? Uma coisa que eu digo muito para os meus alunos é que um dos parâmetros mais importantes, dos parâmetros ambientais, né, um dos mais importantes é o pH, e que a gente tem que entender como ele influencia os processos. Tu tocaste nesse assunto, né? Então eu não posso deixar passar, porque vai que algum aluno meu passa. Sim, eu sou fissurada pelo pH.
Não sei se vai falar mais alguma coisa, mas... Muda a dinâmica dos nutrientes, muda o comportamento dos organismos, né? Muda tudo. Tanto influencia os organismos, como é influenciado, né, pelos organismos, que foi um pouco do que tu falaste aí. Então, o controle do pH, ele te ajuda a prever uma série de situações e planejar, né, como agir. Claro. Esse, para mim, no nosso cultivo lá, é um sistema aberto, então é um flow-through. Eu trabalho com raceways, então eu tenho 4 raceways, 2 de 50 metros de extensão e 2 com 200 metros de extensão. Então, o volume de água que vai para dentro de um dos viveiros é em torno de 1,5 megalitros por dia. Sistema aberto e o pH, e é alga, então o pH varia todo o tempo. Então, a partir da análise de dados, eu consegui ver que a variação diária de pH, para mim, é o que mostra o crescimento da minha alga, por exemplo. Então, se durante a noite eu conseguir voltar o pH a um nível mínimo ideal, depois ela vai crescer e aí se torna limitante em carbono, não consigo mais fazer a fotossíntese, mas o pH é um dos parâmetros que me mostra o crescimento da minha biomassa dentro do meu viveiro. Então, meu time é um time de 4 pessoas, e são 4 pessoas que não têm nenhum conhecimento científico, assim, na área, né? Eles são muito bons, o que eu peço para eles fazerem, eles fazem, mas eu ainda precisaria sentar um dia e ter uma aulinha de qualidade da água, explicar o que é o oxigênio, o que é o pH, e é uma coisa, assim, que leva tempo para tu construir o conhecimento. É difícil, o pH tu não enxerga, e é difícil eu explicar para eles o que é um pH, como influencia, quais são os componentes que fazem o pH variar. Mas, para mim, o pH é um dos fatores mais importantes no meu cultivo. Sim. O Renan é um terceiro participante aqui da nossa roda de chimarrão. Ele participa sempre lá do Rio de Janeiro, remotamente. E aí ele está dizendo que lá no IFRJ eles também têm que fazer o controle de pH nos aquários dos peixes, né, que são utilizados nas aulas de bioensaios, que é um parâmetro realmente importante, né, manter o pH da água. E aí tem aquela história da alcalinidade, né, a presença de ânions que vão segurar isso, vão funcionar como um tampão, né, que também é importante. E como tu citaste a questão do CO2, né, porque acaba que o principal tampão do oceano é o carbonato, bicarbonato, que também está ligado à absorção ou não de CO2 da água, né? Se o CO2 se dissolve na água, aumenta a concentração de bicarbonato, aumenta de carbonato, aumenta a capacidade tamponante. Se tu perde CO2 da água, diminui a capacidade tamponante. Então, ou seja, o pessoal da oceanologia tem que prestar atenção na área de oceanografia química. É verdade. Lógica e para é super importante, E depois tu tá trabalhando e tu lembra, tal professor falou, não sei o que, eu já ouvi isso. E para mim acontece às vezes de eu ouvir alguma coisa e na hora eu não consegui correlacionar com o que eu preciso, mas no meu cérebro me fala, tem correlação, vai estudar porque tem alguma coisa ali. Eu acho que todo esse conhecimento é bombardeado na gente nesses 4, 5 anos de curso, depois uma hora volta, então tem que prestar atenção nas aulas. Aí fica lembrando, né? Aquele professor pegou até no meu pé e eu achava ele um chato. Não posso falar isso, mas concordo. Não conta para ninguém que eu disse, mas é isso mesmo. E qual a diferença assim do que tu viste na EMA, né? E de repente aí, assim, a principal diferença que tu encontraste? Expliquem o que é a EMA para quem não é daqui do Rio Grande. É verdade. A EMA é a Estação Marinha de Aquicultura da FURG, né? É associada ao IO. Eles recém completaram quantos anos? Eu não me lembro, 23 anos. Acho que eu vi alguma coisa, um post deles esses dias. Então, eles estão há bastante tempo no mercado. Eu acho que a EMA é muito... Eles têm uma visão que agrega produtor e estudante. Isso é uma coisa super boa quando a gente faz mestrado, doutorado, o pessoal que faz lá. Tem essa conexão com o produtor. Então, é uma coisa que acaba não afunilando só na academia. Então, abre a tua visão para o mundo lá fora, né? A realidade, a não ser que tu siga uma vida acadêmica, acho que a EMA tem muito dessa mentalidade de conseguir agregar e mostrar como é que funciona na vida real e o que é aplicável, né?
A diferença, eu acho que a aquicultura que eu conheço aqui na Austrália, de novo, eu conheço várias empresas, eu trabalhei em 3 empresas diferentes, depois que eu trabalhei no setor de qualidade da água. Trabalhei com peixe também, com Barramundi, e depois eu vim trabalhar aqui com macroalga, então eu conheço as empresas, todas as empresas da volta aqui. Eu sei que tem muita empresa de pepino do mar, ouriço do mar, abalone, algumas outras de macroalga também, mas que eles fazem a despesca em alto mar, ou a produção de kelp, por exemplo, em alto mar. Tem lagosta, tem várias indústrias, vários tipos de empresas dentro da indústria da aquicultura. Deixa eu não perder a piada. O que se faz com o pepino do mar? A gente faz uma salada do mar? Olha, eu não sei te dizer o que eles fazem com o pepino do mar. Mas eu imagino que uma salada do mar com a alface do mar. Pois é, acho que fica legal. Eu vi uma vez lá na Espanha, na Galícia, né? O cultivo. Não espalhem fake news, tá? Vamos pesquisar isso aí. É uma brincadeira. Se o pessoal que estiver assistindo, isso é uma brincadeira. Eu vi um cultivo que achei muito interessante de polvos, né? Que eles cultivavam o polvo a partir da lava, tudo mais e tal, mas havia uma fase na vida do polvo que eles tinham que voltar ele para o mar. Não sei bem como é que é, não sei se existe um sistema completamente fechado. A lagosta, não sei como é que é também. Assim, tu tens alguma informação de por que alguns desses organismos precisam voltar para o mar ou não? Porque eu acho que tem vida diferentes, né? Eu imagino que sim. Esse do polvo eu não sei te dizer. E eu não estou familiarizada com a lagosta também. A empresa que trabalha com a lagosta aqui é a Ornatas, se eu não me engano. Ornatas, ajuda dos universitários. A Ornatas trabalha com lagosta, para quem estiver interessado, eles são bem ativos no LinkedIn, no Instagram. Depois, quem quiser conversar comigo também para pegar nomes de empresas, sites de empregos aqui na Austrália, podem entrar em contato. Mandar currículo, com certeza. Podem mandar currículo no meu e-mail. Mas eu não estou familiarizada com sistema de cultivo. Eu imagino que talvez seja alguma limitação que eles tenham, eles não consigam reproduzir o sistema de cultivo dessa fase da vida do animal e talvez eles tenham que voltar, ou talvez seja algum requerimento que só se tenha na natureza, algum gatilho ambiental. É o que eu imagino, não sei dizer. E no caso das tuas macroalgas, assim, quais são os possíveis usos, né? Para que a pessoa cultiva macroalgas desse tipo, alface do mar? Eu estava esperando essa pergunta, eu gosto da pergunta. Então, a gente tem 2 tipos de produção, sistemas de produção lá. Um deles é um sistema só para produção, então quanto mais biomassa, melhor. E um segundo é a biorremediação, que vocês vão querer falar, imagino, depois, então eu vou falar só da produção. Então, a biomassa, a gente produz mais ou menos 2,5 toneladas por semana de alga, é o quanto que a gente tira dos nossos viveiros. Isso dá, depois que seca, dá mais ou menos 400 ou 500 quilos de peso seco. A gente processa essa alga, então, e a gente passa por um moinho, como se fosse um moinho de erva mate. Depois que passa num moinho, a gente tem um pó fino. Então, esse pó, a gente pode vender direto ele, a gente vende, então, para empresas ouriço do mar, pepino do mar, abalone, e a gente está mandando essa alga para eles incrementarem na formulação para ração de peixe, ração para aquicultura, enriquecer, né, com a alga. E o nosso produto principal, esse é o nosso produto secundário. Nosso produto principal a gente chama plant juice, suco de planta. A gente cozinha num pH super alto, numa solução com pH super alto, pH 13 mais ou menos. Quebra toda a parede celular, extrai tudo que pode da planta. E depois a gente centrifuga e separa e vende. Isso a gente chama de bioestimulante. É como se fosse um fertilizante, mas o meu chefe, ele gosta de falar que o doutorando, ele tem uma didática muito boa.
Então, ele fala que o fertilizante é como se fosse um McDonald's. Tu pode ir, tu pode comer o que tu quiser e vai te dar tudo que tu precisa, mas não vai te dar os nutrientes e a dieta balanceada que tu precisa. O bioestimulante seria como se fosse um colágeno, uma vitamina C, uns aminoácidos, todos os micronutrientes que tu não recebe normalmente na tua dieta, tu pode adicionar. Então, tu melhora um pouco a tua dieta, tá me faltando as palavras em português, melhora a dieta, e tá super bom ter essa conversa, porque fazia tempo que eu não conversava assim, para o Gabriel, fazia tempo que eu não conversava em português tomando um mate. Então, tu incrementa ou melhora, suplementa a tua crop, né? Então, o plant juice ele é usado em cana-de-açúcar, em plantação de milho, em plantação de mamão, plantação de tomate. Então, tem muita plantação ao redor da Austrália, e o nosso produto principal, então, é o plant juice, e é o único da Austrália feito com uma alga verde, né? Normalmente a gente tem com kelp, então o produto acaba sendo marrom. Eu gosto do nosso porque o nosso é verde, é um produto verde, é mais atrativo, te dá uma noção, uma impressão boa, assim, eu acho, quando tu vai vender, né? Então, esse é o nosso produto principal, esses são os usos que a gente faz da nossa macroalga. Eu costumo fazer perguntas, assim, como o povo, né? Me coloco no lugar de quem está assistindo a gente, em qualquer lugar do mundo, e pode virar para ti e perguntar assim, e essa espécie, ela poderia, por exemplo, ser consumida por humanos? Ela pode, claro. Eu consumo ela não todo o tempo, né? Mas ela é super boa, ela é bem salgadinha e ela... seria legal se eu tivesse uma aqui, eu não tenho... Ela é uma folha mesmo, como se fosse uma folha de alface. E salgadinha, tu pode secar, desidratar ela vira tipo um nori. Pode usar ela para fazer salada. Ali na EMA, quando eu trabalhava com salicórnia, a gente desidratava e fazia manteiga de salicórnia. Então, eu já ouvi aqui o pessoal faz... É super legal. E aí o pessoal aqui, eu já vi num bar, tem um bar numa cidade aqui perto, a 200 quilômetros daqui, que eles fazem um drink usando um coquetel usando essa macroalga. Não sei o que exatamente que eles fazem com ela, se eles moem no pilão, alguma coisa assim, mas dá para comer. Pode ser usada em fármacos também, pode ser usada em produtos de beleza. Agora, recentemente, semana passada, eu conversei com uma outra mulher, né? Ela é da FURG, já da turma de, acho que 2003. Talvez até vocês conheçam ela. Júlia, o nome dela, ela está aqui na Austrália, ela trabalha com microplástico. E eu conversei com ela semana passada, a gente está começando a ver a possibilidade de usar a nossa alga como um polímero natural para produzir plástico. Então, é mais um setor que talvez a gente consiga trazer a alga para... Parece alga de sushi? Parece alga de sushi. Eu ouvi falar Oi, Jana. É bom ver as pessoas conhecidas. Eu ouvi falar que eu não entendo o processo ainda de fazer alga de sushi, mas parece que tu junta e faz uma pasta depois da alga. Então, eu imagino que essa alga nossa também a gente consiga processar ela e fazer uma pasta e fazer... Mas se tu juntar a folha, tem folhas grandes, às vezes, que dependendo do tipo de cultivo que a gente faz, aumenta ou diminui o tamanho da folha. Então, é parecido com uma folha de sushi, sim. Tem gente querendo ir para aí, criar comidas e bebidas com essas algas. Vai ser... Olha, esse aí é meu irmão. Olha só. Me manda currículo. Não, eu estou super interessada em trabalhar com esse setor de fármacos e consumo humano. Mas aí a regulação e o sistema de cultivo muda, né? Meu sistema agora é um sistema filtragem mecânica só, teria que fazer filtragem UV, teria que seguir todos os padrões da legislação para a gente poder entrar nesse nicho, mas com certeza é uma
uma possibilidade. Agora, eu gostaria. Uma palavra em inglês. Então, a instalação ela tem que mudar um pouco, né? Tem que ter uma planta adaptada a essa aplicação, que aí ela vai ser mais exigente com relação à segurança, sanidade. Isso, com certeza. Aí a gente teria que se informar e passar por todo um processo, imagino, de licenciamento e provavelmente adaptação de uma estrutura específica para que a gente possa usar, destinar essa alga para consumo humano, para fármacos. Então, teria que ter uma adaptação da nossa estrutura. A gente tem um laboratório super bom que a gente utilizava antes para a astaxantina, e aí esse laboratório tem um potencial enorme, a gente poderia usar para esse tipo de coisa, para esse novo nicho. Então tem que ter uma adaptação, sim, para um cultivo tradicional, para um cultivo mais focado em consumo humano, com certeza. Mas existe essa cultura de cultivo dessa alga por aí? As pessoas, assim, tradicionalmente existe já esse hábito ou não? Teria que construir o mercado? Essa é uma boa pergunta. A gente teria que construir o mercado, mas existem pessoas, eu imagino, eu conheci algumas pessoas que trabalham com cosméticos, que eles já estão meio que construindo o mercado por nós. Então, tem algumas pessoas utilizando outros tipos de alga, então já tem gente interessada em trabalhar conosco nessa parte de cosméticos, por exemplo. Então, essa pessoa, em teoria, já desbravou esse mercado, e aí a gente só entraria como mais um produto que essa pessoa poderia adicionar ao cosmético dela. Em relação ao consumo, eu imagino que o pessoal costuma ser bem cabeça aberta aqui também. Se a gente implementasse ou começasse a conversar com restaurantes, eu acho que tem restaurantes já que trazem, tem muito dessa cultura também aqui asiática, então tem consumo de alga aqui. Então, se a gente introduzir mais uma alga, esse mercado, em teoria, acho que ele já é conhecido, então não tem uma barreira cultural assim que a gente teria que passar. Entendi. Vamos falar um pouquinho de biorremediação, que aí é uma área que eu conheço um pouquinho mais, e o Cláudio também já tem experiência nisso. Eu trabalhei, na verdade, com micro-organismos, né? Trabalhei com bactérias e fungos. Mas como é que funciona, né? Então, aí a biorremediação, como é que essa alga pode ser aplicada para a biorremediação? Quais são, de repente, os compostos que ela tem maior aplicabilidade, por exemplo? Sim. Então, a universidade que fez os estudos em relação a essa alga a JCU, James Cook University, eles são de Townsville. É uma das, eu acho que eles são uma universidade de referência aqui na Austrália em relação a estudo de recuperação de coral, em relação a estudos com macro e microalgas, em relação a estudos com aquicultura também, oceanografia, eles não chamam oceanografia, mas ciências marinhas, e eles desenvolveram estudos, então eles têm um estudo com a uva onoi, que é a espécie que eu trabalho agora, e eles têm estudos com a espécie Odegonium. Então, a Odegonium, ela é para água doce, a uva onoi a gente usa ela para biorremediação de água salgada. As duas, elas têm requerimentos, duas espécies, elas têm requerimentos diferentes, a gente acaba trabalhando com as duas espécies. Então, a Odegonium, no momento, a gente tem um projeto com a estação de tratamento do esgoto, na cidade onde a minha fazenda é localizada. Então, agora os projetos iniciais, transferindo conhecimento acadêmico para o campo. Então, eles têm todo o conhecimento de requerimentos de nitrogênio, fósforo, qual é o máximo, qual é o mínimo, em relação a... E agora eles estão... Como cada efluente é específico, tem suas características específicas, eles estão tentando caracterizar o efluente, entender qual é a carga de nitrogênio e de fósforo do efluente. E agora eles estão na fase de tentar entender qual é a water exchange rate, a troca de água. Meu cérebro. Qual é a quantidade de água, porcentagem de troca de água que eles vão fazer
que vai ser o ideal para aumentar a biomassa em tantos por cento por semana ou por mês, conforme eles vão fazer a despesca dessa alga. Então, agora eles estão entendendo se 50% de troca de água por dia, 100%, 25%. Então, agora estão tentando entender essa parte, já depois que eles caracterizaram o efluente. Está indo super bem. Depois disso, é só um piloto. Depois disso, eles vão expandir, fazer um projeto enorme, prefeitura, o governador do estado. Está todo mundo super, super interessado. Não é uma coisa assim que se faz muito ainda na Austrália, biorremediação. Então, tem um nicho e tem um potencial de mercado muito grande para tratamento de esgoto, então, com essa espécie Odegonium. E a minha espécie, a macroalga, a uva, ela tem um potencial enorme também para tratamento de efluente. No caso, como a gente está colado com uma empresa de camarão, essa biorremediação que a gente faz, um efluente rico em nitrogênio e fósforo, eu não... Para ser sincera, eu imaginava o que eu aprendi, talvez eu fale bobagem, mas o que eu aprendi é que nitrato é a forma de nitrogênio ideal para uma alga crescer. Eu tenho isso na minha cabeça, eu me lembrava disso. E agora, para a uva, se tem o conhecimento que a amônia é o ideal para ela crescer, por causa das ligações químicas, ela quebra mais fácil o nitrogênio, então a parte de permeabilidade de célula e a parte de troca fica muito mais facilitada com amônia. Então, aparentemente, a uva ela gosta mais de amônia. Então, dependendo da característica do meu efluente de camarão, talvez eu tenha mais nitrito ou nitrato, talvez. Mas qual pH que vocês estão trabalhando? Eu trabalho a uva, o ideal do pH para uva aqui é entre 8 e 10 no máximo. Então, o amônio uma parte do amônio vai virando amônia mesmo. Ela usa a amônia na forma gasosa e não na forma iônica. Pois é, NH3 é a forma amônia gasosa. Amônia, porque, claro, esse balanço do pH é muito importante para isso, né? No meio mais ácido, tem a tendência de virar o íon amônio, que em geral é menos tóxico para os organismos marinhos, como peixes e tudo. Já o gás amônia é mais tóxico, principalmente para animais, né, para peixes e tudo, e ele acontece em pH mais alto, então pode ser que ela realmente utilize a forma gasosa, o que é interessante. Realmente não é o comum. Pois é, então, obrigada. Eu estava em dúvida em relação a isso. Não é comum, né? Agora eu estou tendo que aprender um pouco mais sobre a relação da amônia com a uva para tentar entender como é que eu consigo manipular o meu pH e como é que eu consigo... Porque a gente faz isso também, manipulação de pH, né? Porque, às vezes, o meu pH... Eu não consigo fazer uma troca... Meu inlet, minha água da onde eu estou... Obrigada. Minha água da onde eu estou enchendo o meu viveiro, o meu pH normalmente é 7,8, 8. Então, a minha alga, a 8, ela está feliz. Se sobe um pouquinho mais, ela vai até 9,5, 10, se torna limitante e a partir daí ela não cresce mais, mas depois, conforme a noite chega, o pH baixa de novo. Então, esse é o ideal para mim. Mas aí a minha água, às vezes, ela não vem com muita amônia, ela vem com mais nitrato, porque eles têm filtros de areia, têm bioreatores, e aí isso acaba fazendo o processo de nitrificação, e eu tenho mais amônia, mais nitrato no meu sistema, ao invés de ter amônia. Então, se torna ali meio que não encaixa o que a alga precisa com o que eu tenho disponível no meu sistema. Mas aí, o que eu estava falando, a gente faz manipulação do pH. Então, se meu pH sobe muito, eu não consigo fazer muita troca de água por algum motivo, alguma bomba parou de funcionar, a gente usa melaço. Forma mais barata que a gente tem para fazer manipulação do pH e vai melaço na água, né? O que também é fonte de matéria orgânica para o sistema também. De certa forma, pode ser bom porque funciona como fonte de carbono, né? Não, é super bom. Ainda tem uma resistência, em parte, em relação ao meu time, porque a gente tem que fazer muita manutenção, limpeza de manutenção nos viveiros, né?
Então, o melaço, ele acaba... A gente dilui o melaço toda vez que... Antes de colocar na água, mas eles têm a mentalidade de que o melaço vai sujar o sistema, vai sujar a água. Então, eles têm esse negócio, vou botar melaço. Ai, não. Vamos fazer alguma outra coisa. Não bota melaço. Ananda, bom, tu falou toda uma parte técnica e várias vezes tu menciona, à noite eu tenho que virar o pH e tal. Conta um pouquinho da tua rotina aí na Austrália, como é que é a tua rotina de trabalho? E como é que é? Então, boa pergunta. A gente, na nossa fazenda lá, eles têm... Você está perguntando trabalho ou vida? Vida e trabalho, né? Porque está tão distante, né? E às vezes é curioso, porque a gente está adaptado aqui na nossa realidade, né? E aí a gente fica imaginando como é que é morar fora e se adaptar à cultura e a tudo, né? Vida e trabalho. Então, tá, vamos lá, então. Primeiro, quando eu trabalhei, para contextualizar um pouco, quando eu trabalhei nessa outra empresa com qualidade da água, os meus turnos eram de 12 horas. Então, como eu trabalhava com qualidade da água, eu precisava chegar... O Azelito abriu o olhão, né? Eu precisava chegar lá antes que a atividade fotossintetizante começasse. Então, antes que o bloom de alga no viveiro começasse, né, a respirar, digamos assim. Então, conforme foi ficando mais cedo, eu fui chegando mais cedo, eu começava às 5 da manhã, saía às 5 da tarde. Então, conforme foi amanhecendo mais cedo, eu chegava às 4, às 3. Teve, acho que o máximo que eu cheguei foi às 3 da manhã para começar a fazer análise de qualidade da água para entender o pH da noite e o pH do dia. E eu estava achando que eu tinha atrapalhado a tua vida te acordando às 6 da manhã para uma roda de chimarrão. Não, mas isso foi na empresa anterior. Não, isso foi na empresa anterior. Aí, mas eu acordo cedo, normalmente. Esse turno era muito louco, 12 horas, eu dirigia acho que 45 minutos para chegar na fazenda. Então, 14 horas. Aí são turnos de trabalha 3 dias, folga 2, trabalha 2, folga 3. E aí acabava não casando com o meu casamento. E eu pensei, eu acho que não é bem o que eu estou procurando agora. Quando tu estava de folga, ele estava trabalhando, quando tu estava trabalhando, ele estava de folga. Não estava muito interessante, assim, né? Então, aí mudei de empresa. Agora, como eu trabalho com alga, não tem necessidade de eu estar lá durante a noite, por exemplo. Meu time não trabalha durante a noite, a gente tenta cobrir o período, o fotoperíodo, né? O período que a gente tem luz, que é o que a alga precisa. A gente garante que a alga vai ter tudo que ela precisa, por exemplo, água, para o will, a gente usa os aeradores, então, aeradores de pá, a gente só garante que está tudo funcionando e deu, vai embora, não se preocupa durante a noite. O contrário do camarão, por exemplo, se eu trabalhasse com camarão, tem que ter 24 horas de atenção. Então, adoro trabalhar com alga. Chega ali 4 da tarde. Meu horário, normalmente, eu saio de casa às 7 e 7 da manhã, então eu acordo normalmente às 6. Hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, mas nada fora do comum. Eu entro às 7. Mentira, eu entro às 8. Então, eu saio de casa às 7, chego lá umas 8, 8h15. Eu saio de lá umas 4, chego em casa umas 5h30, 6 horas. Essa é a minha rotina, segunda a sexta também. Antes eu trabalhava qualquer dia, qualquer hora. Como eu sou supervisora, eu estou sempre de sobreaviso. Se acontecer alguma coisa, apesar de eu morar 1 hora e pouco de lá, se eu precisar ir, eu vou. Eu tento resolver de longe tudo que eu consigo, mas estou sempre... Ali, né? Tu vai até a metade da Austrália, dá a volta no Outback. Chega lá, toca e volta. A Janaína está falando que ela encontrou aqui, pepino do mar tem propriedades anti-envelhecimento, possui sulfato de condroitina, que alivia dores, além de melhorar o equilíbrio das prostaglandinas, entre muitos outros usos medicinais. Né? E aí também disse que é afrodisíaco na China. Então vamos começar começar a fazer salada do mar, com pepino do mar. Então, se tem essa cultura... Eu nunca fui num restaurante comer pepino. Não sei se eu comeria. Mas se tem essa cultura de que é afrodisíaco, assim, talvez dê para fazer sopa. Eu acho que eles fazem sopa, eu acho. Quase certeza. Tem uma pergunta aqui. No caso, vocês estão fazendo o processo de captura de nitrógeno e fosfato em tanques com água parada e o fluxo, o tempo de troca de água já é conhecido?
Acho que isso é uma das grandes dificuldades. Então, oi, Everardo, obrigada pela tua pergunta. Isso, a gente captura nitrato e fosfato, e o tanque não tem água parada, então ele é racer, e a gente tem os aeradores de pá, então sempre fica movimentando aquela água com os aeradores, e a gente tem um target, a gente tenta fazer uma troca de água de entre 150% e 200% de troca de água por dia. Então, nossos viveiros agora, esses de 200 metros, eles têm 720 mil litros, dobra isso 1,4 megalitros por dia, mais ou menos é isso que a gente tenta fazer. Então, é um flow-through, a água entra, passa por todo o sistema, a gente tem e aí tem um cano onde nosso efluente sai, então a gente tenta 150% ou 200% de troca de água por dia, então a água não é parada, sempre tem renovação de água, isso ajuda a manter o pH, porque uma biomassa muito alta de alga vai trazer o pH para cima, se tu não... não vai ter tampão suficiente que segure aquele pH se a alga começar a fotossintetizar. Então, a gente tem que fazer a troca de água. Ela está gastando CO2, né? Ela está gastando carbonato, bicarbonato na... Exatamente. Aqui o comentário de que a rotina... Nós aqui no Brasil estamos começando a noite, para a Nanda está começando o dia. Minha mames. Legal. Matando a saudade agora, matando a saudade na roda de chimarrão. Ananda, e como é que é a estrutura? Porque aqui no Brasil, né, o pesquisador, né, ele tem uma característica da criatividade, né? Muitas vezes a gente não tem dinheiro para ter uma super máquina, um super sistema, e a gente usa a criatividade. Como é que é a tua estrutura de trabalho? Bom, aí é que tá, esse é meu superpoder, criatividade. Porque tá no sangue, né? Eu acho que a gente tem essa capacidade de ser criativo com o mínimo possível. Então, tem às vezes algumas barreiras culturais, por exemplo, eu acho que talvez isso seja de casa, eu não gosto de desperdício, então eu tento otimizar meu nutriente o máximo possível, reduzir o efluente, eu tento, se eu não tenho dinheiro para comprar, se a empresa não tem dinheiro para comprar uma super máquina que eu preciso, tá, então o que eu tenho aqui, como é que eu posso fazer isso funcionar? O que eu posso criar para não ter que gastar esse dinheiro? Então, acho que tem um pouco dessa barreira cultural, onde a gente traz a nossa criatividade, talvez não alinhe muito com a criatividade que eles têm aqui, a gente sempre tem o balancinho, né? E acaba funcionando, então acho que complementa um pouco com a mentalidade australiana. Não sei se respondeu a tua pergunta, mas eu acho que é o meu superpoder, trazer a criatividade assim, para a empresa. Não, é legal porque tu tá falando de coisas assim que são bem modernas, pode-se dizer, né? E também tem um mercado, né? E às vezes muitas pessoas pensam que precisa de uma super estrutura e às vezes a gente consegue fazer com pouco, né? Com que as coisas funcionem. Com certeza, consegue sim. É só entender, acho que o conceito, né? E entender o que tu tem no lugar, o que tu precisa e tentar trabalhar ao redor disso, com certeza, criatividade. Eu acho que daí sai uma pergunta também que é isso, assim, como é que, para ti, na prática, como é que foi pegar esse conhecimento que está lá no livro, está lá na sala de aula, e de repente, assim, era isso que eles estavam falando, né? Como é que foi isso? Isso funciona mesmo? Isso é assim? Funciona, mas acho que para mim meio que funcionou ao contrário. Eu chego no campo e eu vejo o que aconteceu, e aí tá. Aí eu correlaciono com o que eu vi no livro, e aí eu tenho que fazer o meio campo de tentar, entendi o que aconteceu, tá, o que eu preciso, com base no conhecimento que eu tenho, e como é que eu posso traduzir isso, aí não é nem questão de traduzir do português para o inglês, é traduzir do científico ou da academia para a mão de obra, para a pessoa que às vezes nem terminou o ensino médio, às vezes acontece isso, né? Eu estou trabalhando com alguém que não terminou o ensino médio e trabalha super bem. Assim, eu tenho 2 guri que trabalham comigo lá, que eles são ótimos, criativos, e eles não. E aí eles se colocam numa posição onde, eu não fiz universidade que nem tu fez, porque aqui é pago, né? Então não é todo mundo que faz, ou tu cria uma dívida enorme, porque acaba sendo caro, ou tu não faz. Então eles têm meio que essa barreira assim, eu não fiz universidade.
E aí que entra, acho que a didática e o nosso tato um pouco de mostrar que não tem problema, não quer dizer muita coisa. Para mim, me ajudou a chegar aqui, ótimo, que bom, mas tu consegue entender. Então, eu pego um dos guris, às vezes, e mostro, a gente usa um espectrofotômetro super high-tech, assim, que lê os negócios em 3D, adoro trabalhar com ele. Tu bota a amostra, leu, pronto, te deu ali, lê no código de barra, assim, ó, super legal. E aí eu pego um dos guris, mostro para ele, segue o protocolo, o cara fica assim, nossa, fiz uma análise química, uma coisa que nunca imaginava. Então, para mim, acho que foi o contrário isso. Então, eu vejo no campo, lembro do meu conhecimento, e aí aplico e adapto conforme cabe na empresa também, porque às vezes eu tento fazer alguma coisa e talvez não cabe na cultura da empresa, ou talvez não cabe no que eles estão buscando no momento. Acho que vai muito de um balanço e tentar entender o que é que eles estão procurando no momento. Eu acho que nesse caso, né, e outros também, né, quando se trabalha com sistema biológico, o mais importante é entender o organismo que se está trabalhando, né? Que aí eu acho que depois vai tentando exatamente. Correr atrás. É bem isso. Se tu entender o que tu está trabalhando, tu trabalha ao redor disso. O Renan está perguntando se eles têm alguma formação técnica, como tem aqui. Existem cursos técnicos de nível médio, ou formação inicial e continuada, alguma coisa assim? Existe. Eu não estou 100% familiarizada com como funciona na high school deles aqui, mas eles chamam certificados. Então, eu não sei quanto tempo leva, mas eu sei que enquanto tu está na high school, tu tem ali 16, 17 anos, tu pode fazer um certificado em aquicultura, tu pode fazer um certificado em encanador, em mecânica, e aí, saindo com esses certificados, tem certificado 1, 2, 3 e 4. Se eu não me engano, acho que vai até 4. Com esse certificado, tu chega no mercado de trabalho, tu pega um emprego com 19 anos, ganhando um salário talvez quase que nem o meu. Então, isso é uma coisa que eu queria falar. Isso é uma coisa que eu queria falar. Não vamos sair daí, não. Vamos ficar nesse lugar. Tem isso, né? Nesses países, a gente vê que o técnico ele é valorizado, ele tem o lugar dele, né? Entender que o profissional de nível superior tem o seu nicho, o técnico tem o dele, e uma coisa não desmerece a outra, não é assim? Sim, qual é a tua impressão exatamente. Disso? Não, é exatamente isso, com certeza. Um técnico tem tanta chance quanto eu tenho, talvez até mais, porque tem muita oferta de nível iniciante, para ofertas de emprego para nível iniciante, eles chamam júnior, né? Então, tu pode ser um analista ambiental júnior, que nem tem no Brasil, né? Então, com um certificado, tu consegue pegar um emprego super fácil. Não super fácil, eu digo, depende, claro, da oferta e da demanda e da procura, né? Mas com certeza... Não é como no Brasil, que tem uma diferença salarial tão grande que o cara diz, não, por que eu vou ficar fazendo técnico se eu posso ganhar muito mais fazendo o curso superior? E aí não, né? É mais próximo. E depois desse certificado, faz certificado 1, 2, 3, eles ainda têm um outro lugar que eles chamam, é o TAFE, é TAFE, e é como se fosse, eu diria, um Senai, por exemplo, do Brasil, mas ele é pago, né? Então, tu paga ali, um curso às vezes custa 3, 4 mil, tu sai com um curso do TAFE e deu. Tu tá praticamente empregado. Tua qual é a palavra? Mercatibilidade. Eu acho que tu quer dizer assim, a tua capacidade de ser contratado. Agora eu também... Se inserir no mercado de trabalho, né? Exatamente. A capacidade de se inserir no mercado de trabalho é muito, muito grande depois de ter feito um curso do TAFE. Eles até... A propaganda do TAFE é do governo, o TAFE, né? Apesar de ser pago, é do governo, e eles falam, para que fazer uma universidade se tu pode fazer TAFE? É muito mais rápido também, né? Então, tem essa valorização. Vai ganhar bem. E tem chance de crescer também. Então, é bom, é valorizado. Outra coisa também que, quando eu estava no chão de fábrica, eu via, né? Eu fui contratado como técnico, trabalhei como técnico de nível médio, e o que a gente via é que, às vezes, a gente até brincava e tinha uma certa disputa, né, com o pessoal do nível superior, porque às vezes eles tinham muita carga teórica e a gente tinha muita carga prática. Então, às vezes, você via uma solução, via uma coisa e dizia assim, isso é tal coisa, pela prática, né? E tu experimentou isso. De repente, o cara olhar para o tanque e te dar uma informação que, de repente, não está no livro. Tá?
que é da vivência. Sim. Eu percebia muito isso quando a gente se relacionava com pescador, ali na FURG, né? Passaram a palavra aqui rapidinho, empregabilidade. Empregabilidade, exatamente, obrigada. Então, a gente tinha muito essa relação com o pescador, por exemplo, quando trabalhando na FURG, né? E na EMA também, produtor, pescador. E os caras sabem muito. Tem gente que aprendeu com o avô, que aprendeu com o pai, que aprendeu e vem de geração e tá no sangue deles. Então, acho que isso é uma coisa que eu sempre tento manter em mente, assim, não desvalorizar o conhecimento deles, né? Eles sabem muito, eles têm muito para ensinar. Então, é sempre uma troca, tá? Eu tenho a teoria aqui, mas tu tem a prática. Então, vamos tentar juntar e tu aprende comigo, eu aprendo contigo e a gente vai, né? Eu acho que isso é interessante, né? Essa visão diferente de que aqui a gente tem muito essa coisa da hierarquização, né? É tudo uma pirâmide social e a gente quer subir nessa pirâmide a qualquer custo. E nesses países você vê que a coisa é mais horizontal, as pessoas são mais próximas, elas são mais iguais, digamos assim, né? Sim. Porque aqui todo mundo é igual, mas aí os iguais são mais iguais do que aqui. Sim, eu acho que a vida é mais justa, assim, falando nesse sentido, eu acho que a vida aqui, o custo de vida acaba sendo talvez um pouco mais baixo, teu salário acaba sendo um pouco mais alto, e aí tu consegue, independente da profissão que tu tiver, tu consegue juntar um dinheiro e guardar. Acho que talvez porque a gente, não sei, talvez porque eu venho do Brasil e é tudo tão apertado, e daí tu chega aqui, tu tá acostumado a apertar tudo, né? E aí tu guarda dinheiro que é louco, né? Porque imagina. Isso, Amanda, essa questão de que, porque até esses dias a gente estava falando sobre economia, eu estava dizendo isso, eu não quero ganhar mais, eu quero comprar mais com o que eu ganho, né? O dinheiro rende, tu vai no supermercado e com, de repente, uma nota de 50, tu faz o teu rancho, né? E aqui fica metade do teu salário no rancho. É verdade. E uma coisa, eu tô vendo o tempo ali, agora começou a esquentar. Eu te disse que acaba antes, eu não te disse. A gente quer falar mais e o tempo acaba. Eu falei no início. Foi avisado, não é como se não fosse avisado. Uma coisa que eu queria falar, rapidinho, antes que acabe, a gente tem essa visão, né, que morar fora é muito bom, é tudo... o outro país vai ser muito melhor, o Brasil, a gente acaba, eu não sei, eu tinha essa visão, coloca o Brasil lá embaixo, assim, a educação, tudo bem, é boa, mas não é tanto. Quando eu vim para cá, eu acho que uma coisa que vale falar é que o meu conhecimento, a minha base de conhecimento que a FURG me deu, tudo bem que a FURG talvez seja diferenciada, mas 5 anos ali, tomando na cabeça, fazendo oceano, depois indo fazer o mestrado, correria, os orientadores ali também, né, que os caras puxam. Isso me deu uma base de conhecimento, assim, ó, que não tem preço. Então, quando falam, hoje em dia, tudo bem, fica fácil para mim falar, eu não estou morando no Brasil, mas a base de conhecimento que eu tive não se compara, e os profissionais que eu conheço daqui, os cursos, por exemplo, Ciências do Mar, não se compara com o curso de oceanologia, a abrangência do curso, talvez leve ali 3 anos, depois de 3 anos tu consegue sair, se tu fizer uma pesquisinha mais, eu acho, talvez tu saia com mestrado, graduação em mestrado, acho que em 4 anos, depois tu faz o doutorado com... o tempo de estudo deles é mais reduzido e eu acho que a abrangência é um pouco menor, claro que depende do curso, mas a FURG me deu uma base que no mercado de trabalho, assim, me ajuda muito e acho que em qualquer coisa, talvez a oceanologia tenha essa visão holística, né? Então, se eu for trabalhar legislação, me garanto, se eu for trabalhar com questão mais ambiental, conservacionista, me garanto também. Vou trabalhar com pesca, sísmica, consigo também, petróleo, mamíferos, sabe? E a gente conhecer um pouquinho de cada coisa e depois chega no mercado de trabalho usando a criatividade, né? Vai que vai. Então, a base da FURG e da EMA, para mim, para chegar aqui onde eu cheguei, é sem palavras, assim, me ajudou e se hoje em dia eu tenho orgulho de estar no lugar que eu tô, com certeza foi por causa
todos os professores que me ajudaram, os colegas, né? Todo esse grupo da FURG é espetacular. Então a gente pode continuar apertando. Pode, aperta. Ananda, vai que não mata ninguém. Vamos continuar apertando esses meninos e meninas. Muito obrigado, acho que foi assim, uma grande experiência, né? A gente poder conversar contigo e trocar essas ideias. Cláudio, nossas últimas palavras para a nossa visitante. Ananda, que conversa agradável, né? Parabéns por toda essa tua trajetória e te desejo todo sucesso aí. Muito obrigado por essa conversa, né? E quem sabe uma outra hora a gente toma outro mate aí conversando, tá? Muito obrigado. Eu acho super bom. Muito obrigada. Foi super bom falar com o Mate aqui, deu uma tranquilizada. No chat aí tem um monte de arretas aí, eu acho que são teus parentes aí, mãe, todo mundo. Manda um alô para eles, um beijão para eles também. Obrigada para todos os parentes, amigos que chegaram aí. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. A gente que agradece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.